Isso eu sei que é forte, você escutar. Toda pessoa que estiver fazendo suplementação de cálcio vai morrer mais cedo. Porque se você toma o cálcio, ele vai para a coronária, ele vai para a carótida, ele vai para a aorta, ele calcifica e você morre. 7 anos a menos. Se você fizer suplementação com cálcio sozinho, você vai morrer 7 anos mais cedo. Falando em morrer mais cedo, doutor, essa questão da expectativa de vida no país atualmente, a tendência é o cidadão viver cada vez mais? Como é que está essa questão? Infelizmente, em 2005, o New England Journal of Medicine, que é o jornal médico de maior credibilidade do mundo, mostrou, pelo menos nos Estados Unidos, que a partir de toda criança que nascer, mas a partir de 2005, a tendência é viver menos que os pais. Porque eles fizeram um estudo na Universidade de San Diego, na Califórnia, no sangue de um cordão umbilical, e detectaram, um grupo de 10 pacientes, detectaram mais de 100 substâncias que não pertencem ao corpo humano, já no cordão umbilical do recém-nascido. Ou seja, nós estamos vivendo num mundo contaminado. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Primeiro eu gostaria de dizer que o Brasil não tem Ministério da Saúde. O Brasil tem Ministério da Doença. 85% da verba do SUS é gasta nos últimos 2 anos de vida do brasileiro. O cara vive errado a vida inteira, adoece, e lá no final o governo vai pagar a conta. E isso tem muito a ver com a alimentação. Hipócrates, o pai da medicina moderna, 400 anos antes de Cristo, dizia que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. Só que, infelizmente, para começar, na faculdade de medicina, nós médicos não aprendemos sobre nutrição. Eu me lembro, eu fiz a Federal de Juiz de Fora aqui, eu sou daqui, nós fizemos 6 horas de aula sobre nutrição. 6 horas? 6 horas. Durante 6 anos, eu tive 6 horas de aula de nutrição. Então, o médico não sabe absolutamente nada sobre nutrição. E que você não sabe nem para ele, como é que ele vai saber para orientar os outros. Em 2003, foi publicado o Genoma Humano, um projeto que era para durar 25 anos, foi feito num tempo recorde de 13, e no Genoma Humano nós tivemos uma grande surpresa. Todo mundo apostava que nós íamos ter em torno de 140 mil genes, o ser humano. Qual não foi a surpresa? Quando o resultado saiu e mostrou que nós temos apenas 23 mil genes. O arroz que você vai comer hoje no seu almoço tem 54 mil genes. Nós temos 23 mil. Então foi puxado um tapete na biologia. Qual foi esse? Quem manda na biologia não é a genética, é a epigenética, que é o que controla a expressão genética. E quem controla essa epigenética é a alimentação, é aquilo que você ingere. Então, a partir de agora, alimento passou a ser remédio, ou veneno, dependendo do que você ingere. Então, isso é muito libertador, porque isso faz com que você que está nos assistindo não seja refém da sua hereditariedade. Minha mãe morreu de câncer de mama, minha irmã mais velha morreu de câncer de mama, eu tenho o gene do câncer de mama, eu vou ter câncer de mama. Não necessariamente, porque não é só ter o gene, você tem que ter a expressão genética, a expressão gênica desse gene. Isso é controlado por um grupo de proteínas que antigamente chamava o lixo do DNA, hoje nós chamamos disso, são as histonas, e dependendo do que você come. Por exemplo, se você tem câncer de mama na família e você não quer ter câncer de mama, você vai se propor 2 vezes por semana a ingerir uma crucífera. O que é isso? Um brócolis, um repolho, uma couve-flor, uma couve de Bruxelas, um nabo. 2 vezes por semana para o resto da vida. Isso não vai deixar ocorrer a expressão gênica daquele gene, daquele oncogene. Doutor Lê, mas até que ponto essa alimentação, né, que o senhor acaba de citar também, não está também infectada? Não, isso não tenha dúvida, que hoje nós temos agrotóxicos, mas eu diria para você que se você para ingerir um vegetal, uma fruta, com agrotóxico ou não ingeri-lo, eu recomendo que você ingira com agrotóxico. O benefício ainda é maior. Mas o aumento, né, não sei se é divulgação ou não, o próprio câncer, né, que vem aumentando muito. Sim. Está relacionado talvez a esse tipo de alimentação? Claro que está. Eu vou dar na minha aula hoje, eu vou mostrar como é que você pega um produto que está cheio de agrotóxicos e na sua cozinha
você tira os agrotóxicos dele. É muito simples, eu vou passar para o telespectador aqui. Você pega a tintura de iodo que você compra na esquina da farmácia da esquina, a 2%, você pega 5 ml, 5 cc por cada litro d'água, vamos supor que você vai pegar uma bacia, coloca 2 litros d'água. E ali você coloca 10 ml de tintura de iodo a 2%. E você coloca ali por 1 hora todas as frutas, os vegetais e os legumes que você vai ingerir naquele dia. E cobre, porque senão oxida o iodo, e deixa por 60 minutos, 1 hora. Depois de 1 hora, isso foi estudado, aquela água ali está cheia de agrotóxicos, porque o iodo tem a habilidade de quelar, de puxar o agrotóxico. Aí você joga aquela água fora, lava de novo as frutas, os vegetais e os legumes, e agora você tem na sua cozinha algo que você vai ingerir durante o dia que não tem agrotóxico. Doutor Laí, nós estamos com um problema sério na sociedade hoje, que é o problema da obesidade. Sim. O senhor acha que essa obesidade é a causa da maioria das doenças cardíacas e tudo mais? A doença que mais cresce no mundo hoje chama-se síndrome metabólica. É a pessoa que é obesa, ela tem a pressão alta, ela tem o triglicéride elevado, ela tem a homocisteína elevada e ela tem a predisposição a todas as doenças. O que está causando essa... Inclusive a Organização Mundial de Saúde, Nilson, recentemente criou uma nova doença, chama-se diabesidade. É a pessoa que chega no seu consultório diabética e obesa. Então ela recebe o nome de diabesidade, essa doença. Ela é causada por quê? Ela é causada principalmente por 4 causas. Primeiro é um distúrbio no hormônio chamado insulina. Quando eu ingiro muito carboidrato, eu aumento a insulina. E a insulina é lipogênica, faz você engordar. Segundo, é um distúrbio na adrenal. Você está com cortisol demais, porque você está estressada. Terceiro, é um distúrbio na tireoide. A tireoide é a glândula responsável pelo metabolismo. E a quarta coisa, que é a mais importante de todas, é que, à medida que o tempo passa, nós vamos aumentando o estrogênio no nosso corpo. Principalmente nós homens. O homem vai envelhecendo, ele vai pegando uma forma feminina. Ele começa a ter mama, o bumbum começa a crescer, ele começa a ter quadril de mulher. Por quê? Ele está recebendo estrogênio. E não é só, se eu tomar um cafezinho quente num copo de plástico, aquele plástico, quando o café quente bate ali, libera uma coisa chamada xenoestrógeno. Isso entra no meu corpo e vai ter uma atividade de estrogenicidade. Quando você soma o distúrbio da insulina, o distúrbio da adrenal, o distúrbio da tireoide não diagnosticada e a predominância estrogênica, você cria um ambiente chamado obesogênico, que gera obesidade. Então, esse ambiente obesogênico aumentou. E com isso, como os médicos não entendem essa dinâmica, eles falam assim, você vai fazer dieta. Tem os últimos 50 anos, os médicos, a medicina vem propondo, para você emagrecer, você tem que fazer dieta e fazer ginástica. E o povo só vem engordando, você já percebeu isso? Só vem engordando. E sempre com aquela sensação de culpa, eu que não estou fazendo. Sensação de culpa. Eu quero que você entenda que a obesidade é uma doença que tem que ser tratada. A dica, né? Qual é o alimento que a gente nunca deve consumir, não deve ser consumido, para a gente poder encerrar o assunto? O pão que nós comemos hoje não é o pão da época de Jesus. Nos últimos 50 anos, a concentração de glúten no pão, no trigo, aumentou 400%. Na minha casa, ninguém come pão. Eu sei que você escuta isso, mas não é possível. É tão bom o pão, é bom sim. Ele tem casomorfina, por isso que ele é bom. Ele é tão viciante quanto morfina. Se eu falar para você parar de comer pão, você vai falar, não consigo. A minha vida sem pão eu não consigo ver. Qualquer pão? Qualquer pão. É mesmo? Até esses de grãos, esses negócios? Quanto mais integral, pior. É mesmo? Acabou com o meu Brasil. Deixa eu só dar a última mensagem. Se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, um dia você terá que arrumar tempo para cuidar da sua doença.